4. Gênesis 4. Amém? Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Caim, e declarou: com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Voltou a engravidar e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e sua oferta. Todavia não se agradou de Caim e sua oferenda, e por esse motivo Caim ficou muito irado, e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor inquiriu Caim: onde está o teu irmão Abel? Retrucou Caim: não sei, acaso sou eu o protetor do meu irmão? Exclamou o Senhor: que fizeste? Ouve da terra o sangue do teu irmão, clama a mim. Portanto, agora é mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca para tragar de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais da sua força. Serás um fugitivo errante pelo mundo. Apelou Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Vê, hoje tu me expulsas desta terra, e terei de me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Contudo o Senhor lhe asseverou: não acontecerá assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo matasse. Caim se retirou da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. Agora abre em 1 João, lá para o final da Bíblia. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Três, 9 em diante. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Deste modo conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. Ora, a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, e não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Amém, gente? Pode sentar. Amados, esta é uma passagem muito relevante da Bíblia Sagrada, do Gênesis, do princípio, e que revela a consequência da desobediência, a
consequência do pecado, a consequência do afastamento do homem de Deus. Nós percebemos que muitos embates entre irmãos estão relatados na Bíblia. Irmãos sanguíneos, como neste caso aqui. Já na primeira família, a primeira atrocidade, o primeiro assassinato, onde um irmão se levanta contra o seu próprio sangue e tira a sua vida. Mas nós também conhecemos muito bem a história de Jacó e Esaú, onde Jacó enganou várias vezes Esaú, seu próprio irmão. Depois disso, teve que haver um conserto. Nós conhecemos muito bem a história de José, que foi vendido ao Egito pelos seus irmãos, pela inveja maldita, que Tiago colocou como uma sabedoria terrena, animal e diabólica, a inveja. Jesus relatou acerca da parábola do filho pródigo, até citada pelo irmão aqui. O irmão que saiu e viveu absolutamente, e de repente voltou, foi bem acolhido pelo pai, mas o único que não se alegrou com o retorno do filho perdido foi o irmão mais velho, que se sentia injustiçado. Jesus também passou luta com os seus próprios irmãos, foi desonrado pelos seus próprios irmãos. É só lermos o Evangelho de Marcos, capítulo 6, e diz o texto lá que Jesus não pôde operar muitas coisas, muitas maravilhas que ele poderia ter operado, exatamente por causa da desonra dos seus irmãos para com ele. Gente, mas a Bíblia nos dá mandamento acerca de fraternidade, e isto vale, amados, tanto para o âmbito familiar, ou seja, os laços sanguíneos. Eu preciso amar a todos, e esse é o mandamento de Deus, sem acepção, que se estende até mesmo aos inimigos. E penso eu que nós estamos pecando relevantemente muito nesse sentido, por conta de vários fatores, mas principalmente por causa da natureza pecaminosa mesmo. É aquela coisa de prevalecer o egoísmo, o orgulho, o egocentrismo. Conheço vários irmãos que têm problemas de relacionamentos, irmãos de sangue, e assim, gente, aos meus olhos, isso é muito medonho, isso é muito triste. Essas diferenças, muitas vezes dentro dos lares, esses problemas terríveis, assoladores, que causam muitos dramas. Eu cresci num lar bem atribulado nesse sentido. Eu tinha um irmão que já é falecido, e ele usava álcool, era muito viciado em bebida alcoólica, desde que
Começou a beber com uns 15 anos de idade e foi até os 34, quando ele morreu de cirrose. Gente, a minha irmã, que é viva, tinha um embate com ele terrível, terrível. E os dois não podiam se olhar, que estava feita a encrenca. E era uma brigarada na minha casa por conta dos desentendimentos, dos problemas de relacionamentos. E foi bem difícil. Eu cresci num meio como esse. Não sei se alguém passou por isso aqui ou passa de repente, mas é muito desagradável, é muito triste. Só que, gente, isso também se estende a problemas fraternais, até mesmo no meio religioso, até mesmo no meio eclesiástico, até mesmo na igreja. Afinal de contas, se existem os problemas de relacionamentos dentro de casa, imaginemos nós, dentro de uma comunidade, dentro de um âmbito religioso ou eclesiástico. É óbvio que isto é notório que se aconteça devido às diferenças, devido às divergências, devido à ignorância, muitas vezes, devido à desobediência aos princípios bíblicos. Estava ouvindo uma palavra hoje de um pastor que eu considero ele muito inteligente, eu gosto de ouvi-lo, por mais que não concorde com tudo que ele fala. Mas ele citou algo muito interessante, que as pessoas respeitam muito as doutrinas, os princípios bíblicos, mas se mantêm um pouco distante dos mandamentos. Porque, amados, todos nós sabemos muito bem que amar não é opcional. Amar é mandamento. É mandamento. E se nós não nos esmeramos para cumprir este mandamento, penso eu que isso seja muito preponderante no que diz respeito à nossa salvação. E isso não é brincadeira, gente. Isso não é brincadeira. Nós estamos levando a coisa cristã de qualquer jeito, empurrando com a barriga, muitas vezes pensando só no nosso, porque é muito mais fácil você pensar só em si, do que propriamente honrar aquilo que Deus quer que seja honrado. Não é fácil amar, afinal de contas é bem difícil. Só que consiste em amar até mesmo os inimigos. Agora, se amar aquele que está de picuinha conosco já é difícil. Se amar aquele que tem uma pequena diferença, ou aquele que muitas vezes se torna repugnante ou intolerante, é difícil. Agora imaginemos nós amar os inimigos, aqueles que querem nos prejudicar muitas vezes, aqueles que agem sorrateiramente conosco, aqueles que estão sorrindo pela frente, mas por trás estão passando rasteiras, aqueles que dizem que amam na frente, mas há ódio no coração, ira, malignidade.
Nos esquecemos muitas vezes, amados, isso é muito sério. E quando eu prego essa palavra aqui de Caim e Abel, eu temo e tremo na base, porque eu percebo que eu preciso melhorar muito nessa área também. E eu me coloco conjuntamente no grupo. Igualmente Isaías, que declarou assim: eu sou um homem de lábios impuros, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías sabia, tinha conhecimento do seu contexto, que não era unicamente ele que tinha os lábios impuros, mas que havia outras e outras e outras e outras pessoas. Gente, Jesus falou assim, e eu estou careca de citar isso: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino. Agora eu me pergunto, amados, quando que verdadeiramente nós vamos ter medo e tremer diante de uma palavra como essa? Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão. Será que isso não é relevante para nós como igreja? Porque, queridos, graças a Deus estamos vencendo mais um ano. Faltam 3 dias. Será que conseguiremos chegar em 2024? Eis a questão. Hoje eu fui me abaixar e me deu um troço no coração, mais uma vez. E eu pensei: Senhor, eu preciso orar mais. Que a coisa aqui está meio complicadinha. Mas orar no sentido de estar preparado. Porque, como disse o autor aos Hebreus, cabe ao homem morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Meu Deus, vai haver um juízo. E Jesus falou que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão. Mas houve, segundo Jesus, segundo a colocação de Jesus, houve uma contestação. Mas Senhor, no teu nome não profetizamos? Religiosos, espirituais, crentes, porque os ímpios não estão profetizando. Mas Senhor, no teu nome não expulsamos demônios? Autoridade para expulsar demônio ímpio tem? Que eu saiba, não. Mas Senhor, no teu nome não fizemos maravilhas? E vos direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Gente, vamos estudar a fundo essa questão. O que é praticar a iniquidade? Há várias opções, mas não amar também está dentro. Não amar também está dentro. E penso eu, amados, que não amar é o fator mais relevante. Porque eu já falei aqui numa escola bíblica. O que diz Hebreus 11:6? Quem pode me citar o texto? Bem conhecido. Hebreus 11:6 trata lá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora o que diz 1 Coríntios 13:13? Trata lá de 3 fundamentos importantíssimos do cristianismo: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses 3 é o... Se sem fé é impossível agradar a Deus, imaginemos nós sem
amor. É lógico, é racional. Se sem fé é impossível agradar a Deus, agora imaginemos nós, se não honrarmos este mandamento que diz que devemos amar os nossos irmãos, e que convém a nós fazermos a nossa parte. Vamos voltar lá no texto de 1 João, vamos voltar lá. 1 João 3, vamos reler esse texto. 1 João 3. João 3. Confira comigo. 1 João 3,11. Ora, a mensagem que ouvistes desde o princípio, estamos carecas de ouvir isso, é que nos amemos uns aos outros, e não sejamos como que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Agora acompanhe comigo no capítulo 4 de 1 João. Gente, quem considera a Bíblia Sagrada aqui a palavra de Deus? Levante a mão, quero ver. Quem considera a Bíblia a palavra de Deus? Acompanhe comigo 1 João 4, 20 e 21. Por que nós lemos isso aqui e não colocamos em prática? Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga. Ora, Ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma a seu irmão. Mas por que muitas vezes nós escolhemos a quem amar? Por que escolhemos amar aqueles que nos são convenientes e excluímos aqueles que não são? E deixamos de fazer a nossa parte cristã? Porque amar o que convém, até os publicanos agem assim, até os gentios, até os ímpios. Mas e o cristão não tem que ser diferente? O cristão não tem que amar o inconveniente? O cristão não tem que amar o insuportável? O cristão tem que amar o insuportável. Porque segundo Paulo, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Não é fácil ser cristão. As pessoas estão levando uma vida cristã relapsa, religiosa. É aquela coisa, eu vou na igreja e o meu relacionamento é vertical, meu relacionamento com Deus. O que o irmão está pensando em mim, ou o que eu estou pensando no irmão, isso não interessa. Se está me fazendo bem ou se está me fazendo mal, isso não interessa.
Se está falando bem de mim, se está falando mal de mim, isso não interessa. O meu relacionamento é aqui, né? Deus sabe do meu coração, meu relacionamento é vertical. Será que é assim que funciona a coisa? Será que tem que ser assim? Porque, gente, Jesus, no contexto de traição e negação, Evangelho de João 13, quando ele foi lavar os pés dos discípulos, lá nos versículos 34 e 35, ele falou assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Gente, Jesus aqui estava estabelecendo um mandamento. Mandamento. Amar é mandamento. E você tem que amar tanto o que te faz bem quanto aquilo que te faz mal. Porque você não pode proceder com as pessoas pelo que as pessoas fazem para você. Você tem que proceder com as pessoas por quem você é em Cristo. É assim que pelo menos tem que funcionar a coisa. Não é à toa que Jesus declarou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Agora eu pergunto para mim e para você: é fácil negar-se a si mesmo? Não, é mais fácil negar 1000 pessoas que estão ao nosso redor do que negarmos a nós mesmos. Porque o prevalecente tem que ser eu, os meus desejos, as minhas vaidades, as minhas vontades, o meu querer, os meus anseios, as minhas necessidades. O que importa sou eu. Mas no cristianismo a coisa não funciona assim. Não funciona assim. E, gente, uma segunda parte dessa palavra, vamos para Caim e Abel. Os dois ofereceram alguma coisa para Deus, mas Deus, ele olhou, antes de não aceitar a oferta de Caim, ele olhou para o seu coração. Deus olhou para o seu caráter. E era mais uma questão propriamente de caráter do que de oferta, daquilo que estava sendo apresentado. Porque, amados, Deus, Ele está contemplando todas as coisas. Todas as coisas, absolutamente tudo. Deus está contemplando. Provérbios 15:11 diz que o inferno e a perdição estão perante os olhos do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Esse texto, desde o primeiro momento que eu li, ele me chocou. É muito forte. O inferno e a perdição estão perante os olhos do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O apóstolo João declarou que as obras de Caim eram más. Agora, se nós temos malignidade nos nossos corações, será que Deus tem aceitado aquilo que nós estamos oferecendo a Ele, ou aquilo que nós estamos dispostos a oferecer? O que vale para nós, amados, nesse final de ano, é pedir, não para que Deus sonde o coração do irmão A, do B ou do C, para que Deus sonde o meu coração, como fez Davi lá no Salmo 139. Vê se há em mim, Senhor, um caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sonda, ó Deus, o meu coração, vê se há em mim. O que nós precisamos fazer nesse final de ano, amados, é isso. Tornando lá nesta pregação que eu ouvi, desse pastor, o título da pregação dele, amados, é uma pregação muito forte. Inclusive, eu vou mandar nos grupos.
Sempre que eu mandar uma pregação nos grupos, ouça. Eu tenho certeza que vai te abençoar. Quem ouve as pregações que eu mando lá nos grupos? Dois e meio. É igual os que curtem as coisas lá. Dois e meio para eu vou mandar essa pregação lá. Eu não quero ser como o Abel, no título da pregação, mas por Ricardo Gondim. Gente, é muito forte as colocações. E ele coloca lá, amados, que esse Caim e Abel, os dois estão dentro de nós, numa luta frenética. Agora eu pergunto para mim e para você, qual dos dois está prevalecendo? Quem que tem que ficar vivo? É o Caim? Não. Pelo contrário, quem tem que ficar vivo é o Abel. Quem tem que morrer é o Caim. Gente, o Caim, eu não sei se o que ele ofereceu para Deus foram sobras, que muitos dizem isso, porque as ofertas de Abel, ou a oferta de Abel, foi uma oferta de primícias. Agora eu pergunto mais uma vez para mim e para você, o que nós estamos oferecendo para Deus? Bom, eu já citei aqui, se não me engano, a pregação do domingo passado, se tratando de oferta, a importância da oferta e a importância do relacionamento. Se você trouxer a tua oferta e lembrar-se que tem uma diferença com alguém, ou que alguém tem uma diferença com você, antes de oferecer a tua oferta, vai e conserta. Vai e conserta. Gente, o pastor Ricardo, ele colocou uma questão que eu achei fundamental. O Abel, ele morre no final do processo. No final. Porque vamos analisar a história de ambos. Os dois cresceram praticamente juntos. Quais foram as brigas? Quais foram os desacordos? Quais foram as diferenças? Como foi a criação de ambos? Será que houve preferências? Será que a Eva gostava mais do Abel e não gostava do Caim? Porque o José passou luta nesse sentido. O Jacó gostava mais do José, fez uma túnica colorida para ele, causou inveja dos outros irmãos. Como que foi a coisa? E Caim, cheio de desencontros emocionais, descompensações na alma, chegou num ápice de assassinar o seu próprio irmão, porque Deus não aceitou ele e a sua oferta, e aceitou a oferta do seu irmão. Mas o interessante é o seguinte, é que Deus deu uma oportunidade de arrependimento para Caim. Deus ministrou Caim, Deus falou com Caim. E quantas vezes, amados, nós, como pastores, estamos falando para as pessoas, dentro da palavra, pregando a palavra, repetimos quantas e quantas vezes os textos bíblicos, e as pessoas estão incorrendo nos mesmos erros, estão cometendo os mesmos pecados, estão falhando nas mesmas áreas, estão agindo na desobediência.
Amados, Deus falou praticamente assim para Caim: viu, eu aceitei a oferta do teu irmão Abel, mas se você também, se você fizer o que é certo, não haverá aceitação para ti. Também haverá. Mas, gente, Caim não recebeu esta palavra, porque já estava irado, cheio de malignidade, cheio de inveja. Na verdade, ele queria ser o centro. É aquela coisa, né, da pessoa. A pessoa que não é desfocada, a pessoa perde a posição, perde os holofotes, aí de alguma maneira ela se revolta e se ira a ponto de cometer um estardalhaço, a ponto de explodir, e desconta as suas neuras em tudo e em todos. E foi o que aconteceu com Caim. Não quis saber nem de Deus falando com ele. Mas Caim, se você fizer o que é certo, também vou receber o teu sacrifício. Mas não, o meu problema nem é tanto do Senhor, agora o meu problema é com Abel. Porque existe um Abel, e o Abel tem que morrer. Gente, o Saul, ele estava lá no seu reinado, um dado dia ele ouviu uma comparação, porque Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Pronto, acabou para Saul. Começou a perseguir Davi, e o Davi se tornou o Abel na vida de Saul. Só que ele não conseguiu ser no tempo, mas o desejo é desejo de morte. Mas, amados, o Caim conseguiu matar o Abel. E o interessante é que Deus o chamou ao arrependimento, mas ele não quis se arrepender. Nós estamos vivendo um tempo muito cirúrgico hoje, um tempo muito clínico, um tempo muito nevrálgico. Abramos os nossos olhos como igreja, porque, amados, o mundo é atroz, o mundo é contrário, e são poucos os que recebem a palavra. Porque as pessoas hoje querem oba-oba. As pessoas não querem ouvir mensagens de confronto que levem ao arrependimento. Ontem, gente, eu estava ouvindo uma pregação do pastor, do reverendo Hernandes Dias Lopes, onde é fantástica a palavra dele. Ele estava citando a epístola aos Filipenses. Ele aborda os 4 capítulos em 1 hora, com muita inteligência, conhecimento e eloquência. E, gente, estava a perceber uma igreja vazia, um homem que roda o Brasil e o mundo, falando a uma igreja vazia. E aí eu fui nos comentários, que eu gosto de ler os comentários, e alguém colocou assim: impressionante, como que pode as pessoas desvalorizarem a palavra de Deus que está sendo pregada de maneira genuína, enquanto que onde tem lá os forrobodós, as mensagens motivacionais de Alisa Egger, aí o povo está lá, né, no sensacionalismo, naquilo que é temporal, aonde alguém vai ser usado lá para entregar meia dúzia de, não vou nem dizer profecia, mas profetada. E, gente,
A mensagem de Deus para Caim aqui foi uma mensagem direta. Deus estava praticamente falando para ele: arrependa-se e faça aquilo que é certo, tome o caminho direito. Primeiro, antes de oferecer a tua oferta, se conserte com o teu irmão. Por quê? Eu estou olhando o teu coração. Eu não vou receber a tua oferta porque eu estou contemplando o teu coração. Mas para finalizar, ele revelou uma arrogância tal, uma coisa que eu nunca tinha ouvido e nem estudado. Alguém aqui já tinha ouvido que Caim era um homem arrogante, orgulhoso, soberbo? Acompanhe comigo no texto. Vamos ler? Aí ele encerra. Versículos 9 e 10. Gênesis 4, 9 e 10. Diz assim: então o Senhor inquiriu Caim: onde está teu irmão? Deus perguntou para Caim: onde está teu irmão, Caim? A resposta de Caim foi uma resposta de alguém caído devido ao orgulho, à arrogância. Pior, ao cinismo. Conhece alguém cínico? Gente, não tem coisa pior, penso eu, aos olhos de Deus, você se relacionar com uma pessoa cínica, cheia de ironia no seu coração. Cínica. Eu vou mandar essa mensagem para o pastor Ricardo Gondim Ons. Ele trata exatamente também desse fator, cinismo. Ouça essa mensagem hoje ainda, se for possível. O Caim foi cínico aqui na sua resposta para Deus. Cínico. Onde está o teu irmão Abel, Caim? Retrucou Caim: não sei, acaso sou eu o protetor do meu irmão? Uma resposta cínica, uma resposta orgulhosa diante do próprio Deus. Fique em pé nesse momento, para dar a impressão que está encerrado. Exclamou o Senhor: que fizeste? Ouve, da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Gente, no versículo 7 eu vou ler novamente, diz assim: quando Deus está chamando Caim ao arrependimento: se procederes bem, não há certo que serás aceito. Entretanto, vamos entender, se você não se arrepender, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencer. Esse termo aqui, espreita, o pecado espreita, quer dizer um demônio que encontra uma porta aberta. Digamos, ele está numa casa, a porta dessa casa está aberta e ele está na espreita, olhando para as pessoas da família, e na primeira oportunidade ele quer aniquilar com esta família. O pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Mas olha a palavra de Deus a ele, que ele não aceitou: cabe a ti vencer. Cabe a nós querer aceitar aquilo que vem de Deus, amados. Aceitar os mandamentos de Deus, amados. Consertar principalmente os relacionamentos. Vamos rever isso para 2024.
Vamos fazer um concerto conosco mesmo, que o Caim dentro de nós seja aniquilado pelo Abel, que não seja o Abel morto, que não seja o Abel vencido, mas que seja o Caim aniquilado. Judas, antes de Apocalipse, ele tratou de 3 coisas terríveis, e uma delas, o caminho de Caim. E quem entra por esse caminho de Caim são aqueles que estão dispostos a não ter amor pelos seus próprios irmãos e a entrarem por essa vereda ruim, que pode acarretar em grandes prejuízos e levar até mesmo ao inferno. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos fazer um concerto conosco mesmo, amados, e perguntar para Deus, assim como Davi: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, em nome de Jesus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Que esta palavra possa ecoar nos nossos corações todos os dias, e que nós verdadeiramente venhamos dar crédito àquilo que está estabelecido para nós, porque não é brincadeira, gente. Não vamos ser relapsos em relação aos verdadeiros valores da palavra de Deus. Amém? Se essa palavra tem falado no teu coração nesta noite, vem aqui à frente, nós vamos ungir a tua vida e vamos orar.